Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo este tempo ainda da oitava de Natal, até dia 31, né? Significa que é como se fosse o mesmo dia do Natal, do nascimento de Jesus Cristo. Nós temos muitos acontecimentos litúrgicos nestes 8 dias, né? Logo após o Natal, celebramos o primeiro mártir da Igreja, Santo Estevão, diácono. Depois, nós temos os santos inocentes que deram ali a vida, a perseguição, por causa também do acontecimento do nascimento de Jesus, as crianças, né? Os santos inocentes. E hoje a Igreja nos dá a festa da Sagrada Família, né? Nesse tempo de Natal é importantíssimo este tema, família. Façamos menção à primeira família, Adão e Eva e seus filhos. E façamos também a menção, principalmente, à Sagrada Família. A primeira família foi criada também e começou a sua vida obedecendo a Deus, vivendo em paz, vivendo com Deus, caminhando, falando, estando com Deus no paraíso. Mas a mancha do pecado sobre a primeira família, sobre Adão e Eva, custou ali as suas desobediências, né? Custou ali a separação. A Sagrada Família, pela obediência de São José e pelo sim de Maria a Deus, retomou então o verdadeiro sentido do que Deus espera de uma família, né? A obediência é um fator importantíssimo para que as graças de Deus aconteçam. Imagina se São José tivesse, naquele momento, quando o anjo disse a ele: não temas em receber Maria, não tenha medo, por tua esposa.
tua esposa, né? Diante de todos os fatos, ele sabia que não era o pai biológico de Jesus. Ele sabia. Estava assustado com o que poderia acontecer com Nossa Senhora se as pessoas na sociedade ali soubessem imediatamente do fato da gravidez, como estava a gravidez, o tempo da gravidez. E a pena para as mulheres, naquele momento da sociedade, era ser ali violentamente apedrejadas. Então, há uma intervenção, há um cuidado de Deus diretamente para com a família, na pessoa de José. São José perde o medo, ganha a fé, a confiança e recebe Maria por sua esposa, conforme o anjo disse: não temas em receber Maria por tua esposa. Esposa no singular, não esposas, não maridos, esposa e marido. Os cristãos são homens e mulheres que se encontram, se namoram, se amam e recebem o sacramento do matrimônio um ao outro. Por isso nós acreditamos que o matrimônio é um espaço sagrado onde Deus se manifesta um ao outro, não várias vezes uns aos outros. Por isso a Igreja é muito clara na sua doutrina sacramental sobre a importância de se viver conscientemente e se receber conscientemente o sacramento do matrimônio. A Igreja nunca engana ninguém sobre os seus sacramentos, nunca. Tanto é que ela faz a menção e pergunta aos noivos: é de livre e espontânea vontade que estais aqui? Como no batismo se começa perguntando: como se chamará a criança que deverá ser batizada? Na liberdade do pai e da mãe, que são casados, que querem que seu filho também se torne, ou sua filha se torne ali um cristão, uma cristã. E os noivos respondem sim, normalmente respondem sim. E nós, como igreja, administramos o sacramento, assistimos e temos essa confiança que esse sim será algo permanente e duradouro, baseado na fé. Porque sem fé, hoje não se vive um casamento. Nem hoje, nem ontem, e nem para os que querem se casar. Sem a fé em Jesus Cristo, que leva a Deus, não se vive o matrimônio hoje. Nós poderíamos estar falando muitos exemplos de como a sociedade vê a união entre um homem e uma mulher, de várias formas. E hoje também não só entre homem e mulher. Está na liberdade religiosa? Não. Está na liberdade civil? Está. Então, se deve respeitar. Da mesma forma que se deve respeitar o que a Igreja estabelece. Se respeita as leis da sociedade, de um país, que seja o nosso ou outro qualquer, todos nós cristãos e cristãos batizados também devemos ter respeito absoluto pelas leis da Igreja, no que ela pensa sobre a questão dos matrimônios, para não haver confusão nenhuma. A Igreja não quer arrumar confusão nenhuma, nem com nenhum homem, nem com nenhuma mulher, nem com dois homens e nem com duas mulheres. Mas o que a Igreja sempre ofereceu é, para um homem e para uma mulher, a chance de viverem unidos por fé na Santíssima Trindade, por toda a vida. Prometeis amor, fidelidade, um ao outro, um ao outro, por toda a vida, e não uns aos outros, quando, infelizmente, os adultérios entram nos matrimônios. Quantos e quantos casais casam jovens, logo, e já teve casos
na primeira semana de traição, na lua de mel em traição. De repente está na lua de mel, está lá alguém lá, no andar de baixo, no andar de cima, um encontro, quando vai ver, o pecado ocorreu. Não é isso? Muitas vezes. E vocês sabem que existem casos assim, não adianta ficar tampando o sol com a peneira. Por isso, quando a igreja diz, prometes amor e fidelidade, está chamando o casal, o homem, a mulher, a plena consciência daquilo que Deus está oferecendo como eles, como proposta de vida abençoada, e não adulterada, e não confundida com nada na sociedade, nada. Por que então a igreja preserva tanto e fala tanto do matrimônio? Porque o matrimônio entre um homem e uma mulher gera vida, é isso, nada mais do que isso, gera descendência. Muitas vezes as pessoas perguntam para os padres, para os diáconos, para o bispo, mas por que a igreja ela não aceita o casamento de um homem com um homem e de uma mulher com uma mulher? Olha, meu irmão, minha irmã, te digo isso com toda a simplicidade do mundo. Não é uma questão de aceitar ou não, é uma questão de ir de encontro àquilo que Deus deseja. Que um homem que ama uma mulher e uma mulher que ama um homem, deste amor gera uma vida, deste amor, deste encontro físico, sexual, espiritual, abençoado, pode gerar a vida. Ninguém está falando que um homem não ama outro homem, ou uma mulher não ama outra mulher, não é isso que está em questão. E que se isso seja entendido de uma forma muito simples, não é isso, não é isso. O fato é que um homem com um homem que se unem civilmente, uma mulher com uma mulher que se unem civilmente, não gera vida, ou gera vida. É possível mudar a genética, a biologia, a genética? Se fosse possível, Deus teria permitido. Então, tenhamos maturidade com essas coisas. Muitas vezes falam, a igreja tem que mudar. Não é a igreja que tem que mudar, a igreja respeita a liberdade de cada um. Só que nós, como cristãos também, temos essa clareza que devemos respeitar aquilo que a igreja tem como lei sacramental, na sua constituição, na sua formação, sem nenhuma briga, sem nenhum rancor, sem nada. É uma coisa muito simples, e falo isso de coração. Mas a igreja, mesmo assim, ela acata seus filhos nas suas condições. Mas a igreja não pode abençoar aquilo que não gera vida. É este o único problema. E é esta a única questão. Por isso que não se pode fazer um matrimônio sacramental entre mulher e mulher e homem e homem. Abençoar aquilo que não gera vida. É simplesmente isso. Mas que cada homem e cada mulher continue, de acordo com as suas opções, se sentindo amados, amadas por Deus, por Cristo. A igreja respeita as escolhas de cada um, mas a igreja zela pelas escolhas dos seus batizados e batizados, que pedem os sacramentos aqui. A família de Nazaré também, nós falamos da Sagrada Família, mas mesmo a Sagrada Família passou por dificuldades. Hoje você vê aqui no Evangelho, ou não vê? Onde está Jesus? Olha o desespero de Maria quando encontra Jesus. Meu filho, por que você fez isso com seus pais? Aonde você estava? Por que trata o seu pai e sua mãe assim, desse modo? Onde você estava 3 dias depois? Hoje se diz aqui claramente: encontrar Jesus vivo, ressuscitado. Maria e José têm essa experiência
essa pré-experiência da ressurreição. Cristo ressuscitou depois de quantos dias? Quantos? E hoje, depois de 3 dias, encontraram Jesus vivo. Olha a experiência pascal de Jesus menino. Nós já encontramos, já saímos, estamos vivendo o nosso 4º, 5º, 6º, milésimo dia já com Jesus ressuscitado na nossa história. Nós já o encontramos ressuscitado. A pergunta de Jesus é: mas eu entendo, papai, mamãe, o seu desespero, mas você não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Nós não sabemos que encontramos Jesus aqui, mas também aqui pela fé, dentro de cada um de nós. Aonde se encontra Jesus? Aqui no templo e aqui na pessoa. Jesus está na pessoa. O que Jesus estava fazendo? Falando com os sacerdotes, os mestres da lei, os homens mais inteligentes da época, e os mestres da lei, os sacerdotes de boca aberta, com uma criança de 12 anos, que sabia tudo e mais um pouco, não só pelo fato de ser Jesus, o Filho de Deus, mas porque José e Maria o acompanharam desde o nascimento, o prepararam para que, quando ele estivesse na casa do Pai, ele soubesse o que fazer. Era a casa do seu Pai. E São José, onde fica aí? Mas não é São José? Sim. O pai adotivo? Sim. E o que fez São José? Cuidou, amparou, trabalhou para Maria, para Jesus, ensinou os caminhos de Deus a Jesus. Por isso um menino de 12 anos hoje deixa todo mundo de boca aberta no Evangelho. Boca aberta. Sacerdotes não tendo respostas para dar para uma criança de 12 anos. O valor da catequese, que começa com o pai e com a mãe. Pai e mãe que não acompanham seus filhos na catequese, olha o perigo de serem seus filhos receber os sacramentos e mais tarde serem consumidos pelo mundo aí fora, porque faltou acompanhamento. Prepara para a festa da primeira Eucaristia ou da Crisma somente, se prepara para a vida toda, para que este jovem, este adolescente, esta criança ou este adulto, muitas vezes, saiba dar respostas concretas quando for ao exemplo de Jesus solicitado nesta vida, em qualquer situação, principalmente na situação de fé. Jesus estava ali defendendo a fé, com 12 anos. Teu filho e tua filha sabe defender a fé hoje? Teu filho que é jovem sabe? Teu filho que já tem mais que uma juventude aí sabe, ou filha, sabe defender a fé da igreja que professamos e vamos professar daqui a pouco hoje? Olha o papel da família na sociedade. Isso é importantíssimo, e não é apenas uma homilia de falar, está dando bronca. Não é bronca, não. O mesmo dever que tem um diácono, um padre, na responsabilidade da educação do povo, os pais têm esse dever muito mais que um padre e um diácono e um bispo para a educação dos filhos, muito mais, porque os filhos são de vocês. Nós apenas orientamos segundo aquilo que nós devemos fazer. Então, não é um jogo de família e igreja, mas é uma união entre família e igreja, de modo muito consciente. E para quê? Para que os filhos, as filhas, cresçam em idade, em sabedoria e graça. Conforme está dito aqui, Jesus crescia em idade,
12, 13, 14, 30, 33 anos, né? Sabedoria e graça. Aí está a diferença, diante de Deus, não diante dos homens. Eu já ouvi muitas vezes essa frase, e vocês também. O pai, quando quer dar uma imposição assim, mostrar que é o pai na família, chega assim: eu crio meus filhos, minhas filhas para o mundo. Parabéns. Então receberás para o teu filho e para a tua filha o peso do mundo. Crie seu filho para a graça, a sabedoria, a abundância da fé, e receberás do próprio Deus a palavra cumprida com tudo isso na vida do teu filho e da tua filha. Cria para o mundo, sim, cria. E nós temos que saber viver nesse mundo, só que nós vivemos nesse mundo carregando o batismo de sermos filhos e filhas de Deus. Lembre-se disso quando você cria o seu filho ou sua filha, para depois não se escandalizar, né? Meu filho, minha filha falou isso, agiu assim, fez isso, não esperava que meu filho, minha filha fizesse isso. Pois é o desespero de Maria, não é verdade? Meu filho, por que você fez isso comigo, com teu pai? Pois é. Se ele souber dar a resposta com fé, melhor. Jesus soube. Eu estava na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai, falando do meu pai, ensinando meu pai. Agora, se ele fez isso e não era as coisas do pai, o que será? As coisas do mundo, que tem um preço muito grande, muito grande. Então, meu irmão, minha irmã, entenda, Deus quis salvar o mundo enviando o seu filho pela força do matrimônio. Deus quis que o seu filho tivesse uma família, como Deus já te deu uma família. Preserve-a, lute por ela. Mas lutar não significa lutar com as armas desse mundo, mas com as armas da fé, a palavra de Deus, a tua vivência concreta nos sacramentos, a tua estabilidade na vida da igreja é o sucesso da sua família. Agora, se a família vai mal, por que vai mal? Família cristã sem Deus, sem Cristo, tem alguma condição de ir bem? Tem? Se tem, por favor, me ensine. Se a nossa vida como cristão e cristã deve ser sem Deus, sem Jesus Cristo, sem a força, o amparo do Espírito Santo, sem a palavra de Deus, sem o corpo e sangue de Cristo, me fala se tem outra maneira. E se essa maneira que é a outra, ela tem poder de salvar os meus pecados perdoados e os teus pecados. E eu estarei aberto para fazer essa experiência. Mas se essa experiência não salva, não perdoa, não reconcilia e não dá a vida eterna, vamos ficar com aquilo que Jesus nos deixou. Não é verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assumamos neste dia da Sagrada Família que cada família seja aqui um templo onde Jesus está falando. O templo é você hoje, não é mais um templo físico. Jesus está ou não está no templo? Que você é um templo de Deus, do Espírito Santo. Está ou não está em você? Está ou não está ensinando você? Esta é a diferença. Esta é a alegria de quem aceita, que é resgatado por Deus. E no fundo, todos nós, como uma igreja una, santa, católica, apostólica, somos a família de Deus através de Jesus Cristo. Por isso, nos chamamos irmãos e irmãs. Você é minha irmã, você é meu irmão. Família é isso, é irmandade, é parceria. Temos um Pai no céu, temos uma mãe que intercede por nós.
E ainda temos um pai e uma mãe biológica que são exemplos de Deus na nossa vida. E termino dizendo aqui, só lembrando, qual é o quarto mandamento mesmo da igreja? Qual é o quarto mandamento? Quem lembra? Qual? Honrar pai e... Olha aí, tá vendo? E esqueci qual que era o quarto mandamento. Se pai e mãe, se família não fosse tão importante para Deus, não seria mandamento. Quarto, você começa amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, e depois chega ali no quarto, o que é principal. Honra teu pai e tua mãe. Para que serve honrar? Honrar é amar, respeitar. Para que serve honrar pai e mãe? Para que os teus dias se prolonguem na terra e no céu serás lembrado por ter simplesmente vivido o amor, a honra ao teu pai e tua mãe. Você ama seu pai? Você ama a sua mãe? Que aumente esse amor, que aumente essa honra. Isto perdoa os teus pecados e prolonga os teus dias na terra e te dá ali uma honra no céu por ter sido reconhecido que amou o pai e a mãe, honrou o pai e a mãe. E a gente vê tanta coisa ao contrário hoje, né? Tanta violência com a família, com o pai, com a mãe. Mas honra, experimenta honrar, experimenta amar. Honra e amor se experimentam e se vivem. Lembremos disso no dia de hoje. E depois, continuemos a nossa vida. Jesus encontrado, segue de novo para Nazaré e diz assim: voltou com José e Maria, família unida, e lhes era submisso, obedecia. Jesus, o Filho de Deus, obedecia a José e Maria. Voltou, família unida, unida sempre. Louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.